Apocalipse, capítulo 1. Verso de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que é que ele estava lá em Patmos, havia sido preso? Por causa da palavra de Deus e do quê? E do testemunho de Jesus, que através da sua vida lhe dava. Achei-me em espírito no dia do Senhor, um domingo como hoje, primeiro dia da semana. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Quais? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado de uma fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem as chaves do inferno? Quem é que tem as chaves do inferno? Quem tem as chaves da morte? Não é o diabo não, hein? Então menos para o diabo e tudo para Jesus. Amém? Tá. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, e depois delas, e depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores das 7 igrejas. São os anjos. 7 anjos, 7 pastores. Cada uma dessas igrejas tinha um pastor, tinha um líder que cuidava dela. Tá? Éfeso, portanto, tinha o seu pastor, Timóteo, um dos filhos do nosso querido Saulo de Tarso. E os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. O que me chamou a atenção foi exatamente isso. São 7 candeeiros, que são as 7 igrejas da Ásia. E são as 7 estrelas, que são os pastores, os anjos destas igrejas. Interessante é o seguinte, que o Espírito Santo fala, e Jesus fala através dos 7 candeeiros, através da igreja. Então, a voz profética está nas mãos da igreja. A responsabilidade profética de anunciar as virtudes do reino de Deus e a esperança e a salvação, ela se manifesta através da igreja. Então, quando eu estava lendo, estudando o livro de Apocalipse, nesses dias, as 2 últimas semanas, me chamou a atenção exatamente isso. Eu fiquei pensando, Deus, é a igreja que tem a resposta para este mundo. Quando João estava querendo mostrar para nós as responsabilidades dos cristãos, o Espírito Santo mostra para ele 7 igrejas, que eram 7 modelos da igreja na Ásia, que seriam para nós exemplo de situações, de ocorrências que a igreja estava vivendo, estava provando, estava experimentando, e que seria como modelo, seria como o exemplo que nós precisamos ter para saber qual o caminho que vamos tomar nesses dias como cristãos que somos. Porque como a igreja de Jesus que somos nós, Jesus
vai falar através da igreja. Jesus vai falar através de quem? Da igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu, você, nós, reunidos aqui hoje, somos a igreja de Jesus. Então, quando isso me veio ao coração, essa clareza chegou até mim, eu pensei, peraí, e nós cristãos vamos fazer o quê? Sair correndo dos bruxos na rua, porque estão com medo dos bruxos, ficar tudo dentro de casa, vamos reunir nos nossos prédios, fechar a porta para ninguém saber, e vamos ficar repreendendo aqui o diabo o tempo inteiro. É isso que é para fazer? Ah, para com isso. Ignorância é para quem não conhece a Escritura. Não entre nessa bobagem. Não entre nessa bobagem. Ignorância não é para quem conhece a Escritura. Quem conhece a Escritura tem a luz do mundo. E disse Jesus, porque quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, é através da igreja que o Espírito Santo fala. É através da igreja que o Espírito Santo se manifesta. É através da igreja que o Espírito Santo tem uma mensagem para este mundo. É através da igreja que o Brasil precisa ouvir desta salvação. É através da igreja que as nossas autoridades políticas precisam ouvir da esperança da salvação e da justiça. É através da igreja. Não é através da política, dos políticos. Não, senhores. É através da igreja. E eu e você que temos a responsabilidade de sermos luz no mundo e sal da terra. Agora, onde estamos nós? Recolhidos dentro dos nossos belíssimos e faustosos prédios, que reúnem centenas e milhares de pessoas para aplaudir os cantores famosos do gospel nacional. Esse é o caminho. Aplaudimos e ficamos felizes e satisfeitos com as demonstrações de poder dos homens que dominam a mídia, que dominam o público, como esse que Elias falei, esse infeliz que se joga em cima do povo para imitar os congressos rock, de música sertaneja e outros mais. Quando eu vi aquilo, me deu tristeza no coração e me veio lágrimas nos meus olhos. E disse, meu Deus, olha onde é que ficou a igreja. Olha onde ficou a igreja. E aquele indivíduo é tão palhaço que ele aparece vestido de tudo quanto é jeito. E o povo aplaudindo. E o pior de tudo, o povo é capaz de chamá-lo de pastor. Vá catar teu time. O povo é tão tolo que é capaz de reconhecer uma criatura como essa de pai. Eu fico pensando numa coisa, pessoal. Sou pastor de vocês há 50 anos, vivendo em integridade 50 anos da minha vida, sem nunca ter dado escândalo para vocês. Quantos me chamam de pai? Entendeu? Quantos? Por quê? Porque eu nunca quis ter proeminência sobre vocês. Quis sempre ser igual a vocês. Não ser o dono de vocês, mas ser o servo de vocês. Não como o papai de vocês, que eu fico enojado quando eu vejo isso. Pela internet, papai fulano, papai e papaizinho, papai, meu pastor vai pentear macaco. Tristeza, ignorância do povo. Deus fala através da igreja. Está aqui o texto. As 7 cartas que foram dirigidas pessoalmente pelo Espírito Santo, por Jesus, tendo o apóstolo o apóstolo João como seu secretário particular. João é o secretário particular de Jesus. Foi escrita a 7 congregações, 7 igrejas da Ásia Menor. É a região que hoje nós conhecemos como Turquia. Lá na Turquia. São escritas não somente a estas 7 congregações, mas foram escritas e endereçadas a mim e a você também. Uma vez que cada carta termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça.
que tem gente que não tem ouvido. O negócio deles é outra coisa. Infelizmente, é bem verdade, sabe, meus irmãos, e a tristeza é saber disso, que muitos cristãos são apenas nominais, que só ouviram, por exemplo, o Sermão da Montanha. Eles gostam de ouvir muito das bem-aventuranças, mas poucos fazem parte daqueles que ouviram, que aprenderam, que conheceram a existência dessas 7 cartas que foram escritas às igrejas na Ásia, ou da Ásia, pelo Senhor, através do seu Espírito Santo, registrados no livro de Apocalipse. Eu quero ser objetivo a vocês e nós vamos trabalhar nesse tema este ano. Entendeu, Osmarzão? Entendeu, meus pastores que vão me ajudar? Este ano nós vamos trabalhar nesse tema. Primeira carta é uma carta dirigida a uma igreja em Éfeso. Aqui está no capítulo 2. E mantenha a sua Bíblia aberta que eu vou, né? Ou então o seu Zap ligado. O que mais tem? O Facebook, o Google, o irmão do Guga, tem o Guga. Guga e o Guga. Você é irmão, né, Guga? Sabia. Então tá, veja lá. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2. Tá? Se der até para projetar o texto, viu, Fabinha? Isso, obrigado. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço, vamos lá, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, os que a si mesmos se declaram, até nos nossos dias nós temos gente assim também, se autodenomina apóstolo, e de apóstolo não tem nada, tem de outra coisa. Bom, deixa eu falar. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achaste o quê? Mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Não é linda esta igreja? O que é que vocês acham? Linda não, pessoal? Que coisa maravilhosa. É uma igreja que tem as obras, que tem trabalho, que tem perseverança, que não suporta gente perversa, gente má, gente corrupta, e que fez a distinção, distinguiu entre os que são apóstolos que nunca foram, né, porque os reconheceu sendo eles mentirosos. Uma igreja que tem perseverança, que suporta provas por causa do nome de Jesus e não se deixa esmorecer. Fantástico, né? Vamos à frente. Tenho, porém, contra ti o quê? Tenho, porém, contra ti o quê? Tenho contra ti o quê? Vamos ler, está aqui colocado. Contra você, porém, tenho isto. Vamos repetir? Desde o princípio. Porque você pode ter muito trabalho. Você pode ser muito legalista. Você pode fazer trabalhos maravilhosos. Cuidar muito dos pobres, dos necessitados, dos aflitos. Você fazer muitos discípulos. Você ser líder de muitas células. Você ser supervisor de milhares de células. Você ser uma pessoa espetacular. Ter muito trabalho, muito labor, muito trabalho. E ser perseverante, continuar fazendo e não desanimar e trabalhar. Mas tem uma coisa que é fatal, diz o Senhor. Tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Porque nós podemos fazer tudo isso sem o amor. Fazer tudo isso sem a paixão nos olhos. Fogo no coração. Paixão no coração e nos olhos. Você pode apenas fazer por formalidade. Você faz o que você aprendeu a fazer. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4, 8. E aí então você dirige o seu grupo e você pastoreia o seu rebanhozinho particular e você faz o seu trabalho nas células e apenas você faz. Então o Senhor diz, eu conheço muito bem o que você faz.
Só que você é técnico. Você tem muito da ortodoxia. Quer dizer, você tem muito da técnica, você tem muito da teologia. Só que você não tem a prática. Você não tem a vida. Já contei para vocês o que me deixou, uns 20 e poucos anos atrás, me deixou chocado quando o meu amigo esteve aqui. Qual é o nome dele mesmo? Osmar, sempre... O Kit Benson, obrigado, Antônio. O Kit Benson esteve aqui, um dos líderes da igreja lá em Buenos Aires. Amigo querido, tornou-se um amigo muito especial para mim. Ele entrou, eu comecei a mostrar tudo para ele, as atividades, as reuniões, os grupos, as células, o ministério, há uns 25 anos atrás, por aí. Aqui no pátio, ainda que me lembra como se fosse hoje. Andando no pátio, mostrando, todo feliz para ele. Ele botou a mão no meu ombro, ele é um homem muito alto, quase 2 metros de altura, alto, né, cabelos grisalhos, um homem piedoso, um dos mais santos homens de Deus que eu conheci. Botou a mão no meu ombro e disse: Carlos Alberto, isto tem vida? Botou a mão no meu ombro e disse: isto tem vida? Eu estremeci. Que tinha muita técnica. Como disse, tinha muita ortodoxia, muita doutrina, muita ciência, muito conhecimento. Tinha luz na cabeça, trevas no coração. Deus me livra disso, Deus. Muita iluminação, muito entendimento, muita compreensão. Um teólogo fantástico. Teólogo sem paixão. Sem paixão nos olhos. Sem fogo no coração. Os olhos refletem o conformismo. Tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Quando você conheceu a Jesus, lembra que coisa linda? Você era um apaixonado por Jesus, pela sua palavra, pelas reuniões, pelo Espírito Santo, pelo evangelismo. Você testemunhava de Jesus para todos os seus parentes e amigos. Muitos você os trouxe até aqui para conhecerem a graça de Deus. Mas depois você foi ficando tão formal. E você tem muita atividade. Mas formal. E tenho contra ti. O Espírito Santo diz: você trabalha muito, você tem é fantástico, você tem boas obras, só que você é um formal. Você não tem paixão. Você não tem amor. Isso me derrubou, Osmar. Me derrubou. Semana passada, quando eu estava lendo isso aqui, estudando e pensando e dizendo: Senhor, eu sou pastor de uma igreja, eu sou um dessas estrelas que representam a tua vontade. Senhor, não deixa eu ser um pastor formal. Eu ando vivendo em amor. Ou a gente aprende a praticar o amor, ou a gente vai ficar apenas muito formal, legalista. A gente conhece a técnica, conhece as histórias da Bíblia, conhece tudo direitinho, muito bonito. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não te arrependas. Sabe, irmãos? Ou a gente muda de atitude pelo arrependimento, então não vai a lugar nenhum. O que é arrependimento? Arrependimento é tristeza profunda pelo erro cometido. Mas quando a gente não tem certeza que errou nada, vai se arrepender do quê? Eu não ofendi ninguém, não fiz nada para ninguém. Jesus está falando, sabe? Esta é uma apostasia secreta. Vocês são uma igreja caracterizada por uma apostasia. Porque vocês têm apostatado da fé quando vocês deixaram o primeiro amor, só ficaram com as obras. O verdadeiro amor estava colocado fora dos programas. O amor não tinha nas células, nos grupos, nos pequenos grupos, nas reuniões, nas atividades dos ministérios. Faltava o amor. Segunda, carta de Esmirna, verso 8. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, o último que esteve morto e tornou a viver. Olha só, mais uma vez. Conheço o quê?
conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de... Por favor, hein? Sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e o resultado? Dar-te-ei a coroa do quê? Coroa da vida. Aqui está uma igreja que tinha uma promessa de fidelidade galardoada. Ser fiel. A falsa fé, esta falsa fé, ela de fato testa a verdadeira fé. Não tem nem dúvida. Aqueles que não são, sempre naturalmente vão tentar saber se os que dizem que são verdadeiros. A prisão, muitas vezes, testa a perseverança. Paulo, preso, perseverou. Pedro, preso, perseverou. João, preso, perseverando. Mas é somente a cruz, a experiência com o Calvário, com a transformação da vida que nos leva à coroa, a experiência com a coroa que Deus tem separado para aqueles que o amam. Esta não é a igreja que, embora fosse uma igreja pobre, como é que é mesmo? Era conhecida por quê? Pela sua riqueza. Uma igreja rica. Uma igreja rica porque, deixa eu dizer para vocês, riqueza não é poltronas almofadadas, não é ar-condicionado funcionando, não é um bom sistema de som para comunicar. Não, a maior riqueza é o serviço que nós prestamos às pessoas. Porque a gente pode ter tudo isso e ser pobre, cego, miserável e nu. Deus guarde a comunidade da graça dessa desgraça. O Espírito Santo diz: vocês acham que vocês são pobres? Vocês são ricos. Vocês são ricos. Portanto, ser fiel até a morte, ser perseverante, e você vai receber a coroa da vida. Próxima é a igreja de Pérgamo. Verso 13, olha só. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho contra ti algumas coisas. Olha bem, ele diz: eu conheço e tenho contra ti. Olha só, o Espírito Santo está mostrando. Conheço e sei quem tu és. Então não dá para a gente esconder nada do Espírito Santo. Dá? Não. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era esta, a doutrina de tirar proveito sobre o povo. Esta doutrina que até hoje está no mercado aí. Dá mais. Dá mais. Deus vai dar para você se você der mais para ele. Esta é a doutrina de Balaão. Esta é a doutrina da corrupção. A doutrina da troca, da permuta, do comércio. Esta é a doutrina de Balaão. Diz a Escritura. Não sei ou não inventei nada. Diz a Escritura. É só conhecer um pouquinho a história de Balaão que você vai saber quem era esse indivíduo. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, a imoralidade. Prostituição não é só o indivíduo se relacionar fisicamente com uma pessoa imoral do outro sexo. Não. Prostituição é mudar a verdade para a mentira. O certo pelo errado. Isso é prostituir. Você pegar um texto da Escritura e perverter o texto da Escritura, isso chama-se prostituição. É prostituir o texto. Quando a gente fala em prostituição, a gente pensa, é o fulano que se envolve com as prostitutas da rua. Não. Não, senhores. Isso também é prostituição, mas não é isso. O texto não está falando disso. Está falando de prostituírem a verdade de Deus. Mudarem a verdade de Deus para a mentira. Isso é prostituição. Era o que fazia Balaão. É o que fazia Balaque, que ele estimulava exatamente a fazer isso em relação ao povo de Israel, para perverter a mente e o coração do povo de Deus.
tenho contra ti. Tenho contra ti. Outros sim, tu também tens, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Doutrina de um indivíduo que representava tudo aquilo que diz respeito ao clericalismo. Uma vez que nikao, essa palavra, no grego, significa dominar. E loas, o povo, nicolaítas, os que dominam o povo. A doutrina dos dominadores sobre o povo. Então, me enche o coração de temor de ver pastores que as suas ovelhas são dominadas pelos seus líderes. Elas só vão ao banheiro se seu líder permitir. Só usarão o papel higiênico que o seu líder recomendar. Nas células, as ovelhas e os membros da célula só fazem aquilo que o chefe mandar. Isso é a doutrina dos nicolaítas, os que dominam sobre o povo. Não servem o povo, entendeu, Pasquale? Não são os que servem, são os que dominam, os que mandam no povo. Tem pessoas que só viajam se a autoridade suprema mora depois de Jesus, o maior, antes, durante e depois. Se ele permitir, se não permitir, não vai. Nicolaítas, donos das pessoas. Isto é pecado diante de Deus. Portanto, eu conheço, portanto, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho? Arrepende. Carta a Tiatira, verso 19. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor e a tua fé, conheço o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Conheço você, que maravilha. As obras, o trabalho e a tua perseverança, as tuas atividades, que coisa linda você, hein? Verso 20. Tenho, porém, contra ti tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, e ela todavia não quis arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostro na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Toleras aquela mulher Jezabel. Tolerância aqui diz respeito à tolerância moral baixa, sinal dos nossos tempos. Sabe de uma coisa que me tem deixado muito preocupado, escandalizado? Pena que o Tadeu não está aqui agora, que é o meu líder com o Ministério de Famílias. É a maneira como os nossos casamentos e festas de aniversário e celebrações nossas estão sendo feitos nos nossos dias. Os casamentos baixaram tanto o nível que, se não tiver música mundana, bem acentuada, não serve. A gente não sabe o que... Fui num casamento algum tempo atrás, um casamento algum tempo atrás, que depois do casar, um casório muito bonito, feito um grupo muito bonito, um lugar bonito, tá? Aí todo mundo foi pro clube. Chegou lá no clube, olha, lá tinha uísque, 12 anos, 6 anos, cerveja à vontade, vinhos e bebidas alcoólicas à vontade. E aí, aqueles que estavam no casamento, celebrando, festejando, abençoando o casal, está tudo... Eu quero que você se case bem, vá para o inferno, tripa e tudo. Alguns embriagados. Filhos de pastores. Casamentos de chamados cristãos, que é um escândalo. Festa de aniversário. Pouco tempo atrás, na festa de aniversário, o menino completou, parece que
10, 12, 15 anos, você lembra. O bolo da festa de aniversário, o bolo, sabe o que era? O bolo principal e as lembrancinhas da festa era do time de preferência do pai. Desgraçadamente era do São Paulo Futebol Clube. Se fosse do Corinthians ia dar certo. Ia dar certo a mesma porcaria. Mesma porcaria. Mas o que é que esse pai estimulou na mente do seu filho? Torça pelo São Paulo. São Paulo é o ídolo da sua vida. Era o bolo principal, meu São Paulino, pastor Antunes, reverendo Carlos Alberto de Barros Antunes. Não é no seu, não é a sua festa, não é a sua festa. Estava lá um bolo bonito, bolo de São Paulo Futebol Clube. O filho pensou o seguinte: o valor do meu pai é o time que ele torce. O casamento, o valor do meu pai é a bebida que ele bebe. O valor das nossas festas, qual é? Hã? É celebração a Deus? Glorifica a Deus? Não estou falando de legalismo, não estou falando de... Agora é o seguinte, a expressão é essa, não tem nada a ver. Você já ouviu essa expressão? Não, não tem nada a ver. Que é isso? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Está tudo certo, tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa é a doutrina de Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, que introduziu a prostituição do culto a Deus. Não é prostituição relacional, física com uma prostituta, não. É a prostituição dos valores do reino de Deus, pessoal. Dos valores do reino, pessoal. Onde está a igreja de Jesus que faz a diferença? Não estou falando aqui de legalismo, de fanatismo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de verdade, de justiça, de amor, de santidade, de pureza. É disso que lhes estou falando. Não é de legalismo. Pode ou não pode, pode. Não é isso que eu estou falando. De pode ou não pode, isso é besteira, esse pode ou não pode. Conheço muitos que perderam seus filhos porque essa besteira de pode ou não pode, faça, não faça. Aí os caras... Porque os pais não eram modelo para os filhos. Aí os filhos resolveram abandonar os pais. E o pior, abandonar Jesus. Isso aqui é o pior. O que é para fazer? O que é para fazer? O que é para fazer? Carta à igreja em Sardes, capítulo 3. Verso 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens em Sardes umas pessoas, contudo, que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque elas são dignas. Diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao escrever essa carta, Jesus está se referindo a si mesmo, como ele tendo os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer que significa que aqueles cristãos que foram regenerados e transformados receberam da parte do Senhor os 7 Espíritos de Deus, que Deus nos doou. O seu Espírito Santo representa a plenitude dos seus Espíritos. Espírito de amor, de ciência, enfim. Espírito de sabedoria, de integridade. 7 Espíritos de Deus, diz aqui o Senhor. Creio que significa os cristãos que tinham um grande reconhecimento nas coisas do Espírito, mas que professavam era completamente diferente do que aquilo que eles possuíam. Por fora bela viola, por dentro pão olorento. Fala uma coisa, pratica outra. Filadélfia, sexta igreja. Verso 8, capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma igreja que recebe louvor, que recebe reconhecimento da parte do Espírito Santo. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens. Para quê? Para que ninguém tome. Para que ninguém tome tua coroa. Esta é uma igreja que recebe reconhecimento e o louvor, o elogio dado ao Espírito Santo, porque o Espírito conhecia esta igreja e sabia que eles haviam guardado a palavra da perseverança. Na hora da provação, das lutas e dificuldades, foram perseverantes, não ficaram mudando de galho em galho na medida que surge um problema. Não ficaram indo para o grupo melhor na hora que surge um problema. Eles estavam lá firmes, perseverantes, ajudando, fortalecendo, sendo fortalecidos, amando, sendo amados. E por fim, carta à igreja em Filadélfia, em Laodiceia. Conheço as tuas obras, verso 15. Sei que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esta aqui, diferentemente da igreja que nós vimos, que era reconhecida como pobre, a igreja em Esmirna, que recebe também o louvor e o elogio da parte do Espírito Santo. Aqui, ao contrário da igreja de Esmirna, que eles eram ricos, se achavam ricos, se achavam poderosos. E o verso 17 diz, que eles diziam, eu estou rico e abastado, eu tenho o suficiente. Não preciso de coisa alguma. E você não sabe que você é miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Uma que se achava pobre, o Espírito Santo diz, vocês são ricos. Outro que se achava rico, o Espírito Santo diz, vocês são pobres. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, a tônica de todas essas cartas é esta, arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Mude de atitude. Mude de atitude. Tome outro caminho, porque eu estou à porta e bato. E outra coisa, defina a sua fé. Defina a sua fé. Porque, diz o Espírito Santo, quem dera, que você fosse frio ou quente, e não morno. Porque eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você não tem definição na sua vida. Se hoje o pé está no reino das trevas e amanhã no reino de Deus. Hoje você serve a Deus, amanhã você serve ao reino das trevas. O Senhor está dizendo, você vai ter que definir a sua vida. Porque dos mornos vou vomitá-los da minha boca. Havia na cidade, eu estava lendo um comentário sobre isso, havia na cidade de Laodiceia, 2 rios que passavam lá naquela cidade. Era uma cidade, uma região que tinha como a nossa
Caldas Novas, que tinha águas quentes. Então tinha o rio que era um rio termal, com águas quentes, e tinha um rio frio, com águas bem frias, bem geladas. Então, o Espírito Santo aproveita esta figura da cidade de Laodiceia para dizer: quem dera que você só se banhasse nas águas frias, ou que você só estivesse nas águas quentes. Porque como você vai ficar no meio do caminho, vou vomitá-lo da minha boca. Queridos, enquanto eu estudava essas verdades, vinha um temor muito grande no meu coração. Foram 2 dias que eu estava orando e gemendo e chorando sobre isso. E a Sueli disse para mim: nós vamos entrar em férias, você vai ficar triste assim? Nós vamos entrar em férias, aproveite as férias. Você já o ano todo corre, viaja e trabalha. Pare. Por que você vai se entristecer assim? Vamos descansar um pouco. Vamos. Eu disse: não posso. E antes de eu falar com o rebanho de Deus, eu não posso sair em férias sem eu falar com vocês hoje sobre essas verdades do meu coração. Eu não poderia deixá-los. Agora eu vou deixar que o Espírito Santo fale. Por isso que eu prego hoje esta mesma mensagem. Eu prego às 6 horas da tarde e prego à noite também, guardadas as proporções para cada grupo com quem eu vou falar. Mas eu queria deixar com vocês esse desafio hoje. As 7 marcas de uma igreja que, pelo fato de não obedecer os princípios e a recomendação do Espírito Santo, sabe quantos cristãos hoje tem na Turquia? Sabe quantos cristãos hoje temos na Turquia? 1% da população. 99% são de muçulmanos. E 1%. Onde há 7 igrejas poderosas lá. Li sobre as igrejas na Ásia, um tempo atrás. Hoje elas são somente, sabe o que são? Memoriais. Prédios. Hoje, ruínas. Agora o pior de tudo não é isso. O pior de tudo, se você for na Europa, se você for nos Estados Unidos, na Europa, que foi o berço do cristianismo, pessoal. Terra de John Wesley. Entro não. Terra de Wesley. De Whitfield. De Calvino, Tunis. As igrejas mais fortes e lindas que nós tínhamos. Meu Deus. Lutero, na Alemanha. Na Holanda, ou aquele, como é? Armínio. E outros tantos. Na Europa, berço do cristianismo. Pouco tempo atrás eu estava andando nas ruas de Londres, junto com um pastor que tinha me convidado para pregar lá. Estava eu, Sueli, a Alessandra e o Anderson comigo, que tinha ido comigo. Aí eu vi uma esquina assim, um prédio bonito, gótico, grande. Aí eu falei para o pastor, e vi uma multidão em frente àquele prédio. Eu falei: puxa vida, é uma igreja cristã? Deve ter muita gente. Aí o pastor falou: não, vamos aqui. Me levou até lá. Sabe o que era? Era uma biblioteca muçulmana. No centro de Londres, uma biblioteca muçulmana. E aí o pastor me explicou: isso aqui foi um antigo templo episcopal. Antigo templo episcopal. E que hoje é o centro de atividade, de informações e atividades dos muçulmanos aqui na Europa. Então aqui estão todos os jornais dos países muçulmanos, né? A Síria, Egito, enfim, países muçulmanos. Aqui estão. E eles vêm aqui para ouvir e saber das notícias das suas nações. Mas esses que estão aqui não são cristãos, são muçulmanos, uma multidão. Tinha, André, mais ou menos, devia ter ali, naquela manhã, mais ou menos umas 5.000 pessoas. Aí eu fui convidado para pregar na igreja lá. Uma igreja que me havia convidado para pregar. Sabe quantas pessoas tinham lá? 50 mil? Não, 50 pessoas. Tudo um cara de tonto. Eu olhei e
tremia no meu coração. Você imaginou se daqui a 50 anos esse prédio da Comunidade da Graça, que serviu para tantas reuniões lindas entre nós, se tornar um salão de festas? E nós tivermos desaparecido aqui? Isso aqui só vai se transformar num salão de festa o dia que Deus nos der o prédio para 10 mil pessoas. Vamos, pessoal! Vamos vibrar! Vamos vibrar, pessoal! Ah, meu Deus do céu! Aí eu deixo que esse prédio é prédio, vai ficar por aí mesmo. Porque eu só saio daqui quando tiver um lugar para 10 mil. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar este ardor. Ninguém detém, a obra é santa. E esta causa é do Senhor. Vamos lá! Ninguém detém, a obra é santa. Ninguém detém, a obra é santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar este ardor. Ninguém detém, a obra é santa. Essa causa é do Senhor. Essa causa é do Senhor. Nossa, que bonito vocês estão cantando. E essa causa... Eu não ouvi direito. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo.